Se você já observou um hamster, talvez tenha notado que esses pequenos roedores têm uma energia incrível e parecem estar sempre em movimento. Isso acontece porque os hamsters são animais noturnos, o que significa que eles estão mais ativos durante a noite, enquanto passam boa parte do dia dormindo. Essa característica é um dos fatores que tornam os hamsters tão fascinantes. Imagine um animal tão pequeno e aparentemente simples, mas que guarda diversos segredos em seu comportamento e na maneira como se adapta ao ambiente em que vive. Os hamsters, apesar do tamanho reduzido, têm uma estrutura de vida muito interessante. Eles são extremamente organizados e até mesmo estratégicos. Em seu habitat natural, que abrange desde regiões desérticas até florestas temperadas, eles precisam ser cautelosos e prontos para sobreviver. Isso influencia diretamente na forma como eles se comportam quando estão em cativeiro, como animais de estimação. E é claro que essa adaptação ao cativeiro trouxe diversas curiosidades e algumas dificuldades também. Esses pequenos roedores possuem um hábito peculiar, a coleta e armazenamento de alimentos. Se você já teve um hamster, deve ter notado que ele parece sumir com a comida. O que acontece é que, em seu habitat natural, os hamsters são forçados a estocar alimentos para os períodos em que a comida é escassa. É por isso que, mesmo em cativeiro, eles mantêm esse comportamento. Ao encontrar comida, eles não comem tudo de uma vez, eles a levam para um canto específico de sua gaiola e criam ali um verdadeiro armazém. Essa é uma maneira inteligente de garantir que sempre terão algo para comer caso surja alguma dificuldade para encontrar alimentos no futuro. Outro aspecto interessante é que os hamsters possuem bolsas em suas bochechas que funcionam como verdadeiras mochilas. Essas bolsas são flexíveis e podem se expandir bastante, permitindo que eles carreguem grandes quantidades de comida ou até mesmo pequenos objetos. O mais impressionante é que, quando o hamster sente que está em segurança, ele despeja tudo o que guardou nas bochechas em seu esconderijo. Esse comportamento de armazenar alimentos é uma característica instintiva e reforça o quanto esses animais são adaptáveis e organizados. Falando em adaptação, é interessante pensar que, no ambiente doméstico, os hamsters também precisam de um espaço adequado para viverem de forma saudável. Por serem animais extremamente ativos, uma gaiola pequena pode causar tédio e até mesmo estresse. É comum ver hamsters girando em suas rodas, e isso não é apenas um passatempo, é uma forma de gastar a energia acumulada, especialmente porque, em um ambiente natural, eles passariam boa parte do tempo explorando e se movimentando. Portanto, oferecer uma gaiola espaçosa com brinquedos e tubos para escalar é essencial para que o hamster tenha uma vida mais satisfatória e ativa. Esses roedores são conhecidos também por sua excelente audição e olfato. Os hamsters não enxergam muito bem, então dependem bastante desses dois sentidos para explorar o ambiente e localizar comida ou até mesmo identificar possíveis ameaças. Aliás, é por isso que muitas vezes você verá um hamster farejando o ar, como se estivesse tentando captar o que está ao redor. Esse sentido do olfato é altamente desenvolvido e permite que eles reconheçam outros hamsters e até memorizem cheiros específicos. Além disso, os hamsters são animais bastante territoriais. Eles preferem ter um espaço próprio e bem definido. Quando estão na natureza, criam túneis e pequenos esconderijos onde vivem sozinhos. Isso pode ser uma surpresa para quem pensa que os hamsters são sociáveis. Na verdade, esses roedores são solitários por natureza e preferem não dividir seu espaço com outros hamsters. É por isso que muitos especialistas recomendam que eles sejam mantidos sozinhos em cativeiro. Colocar dois hamsters juntos, especialmente se forem da mesma espécie, pode resultar em brigas. Eles são defensores de seu espaço e podem ser muito protetores, demonstrando comportamentos agressivos para garantir sua área. Outro ponto curioso é que, mesmo sendo animais que amam a solidão, os hamsters criam laços com seus donos. Eles podem reconhecer a voz e o cheiro das pessoas que cuidam deles e, com o tempo, podem se tornar bastante amigáveis. Embora isso não signifique que vão demonstrar afeto como um cão ou um gato, eles podem se aproximar, permitindo que você os pegue ou até pedindo por petiscos. Essa conexão sutil é o que faz os hamsters serem tão especiais como animais de estimação. Porém, é importante entender que, apesar de todo o carinho que os donos possam ter, hamsters são sensíveis e requerem cuidado no manejo.
Como são pequenos e têm ossos frágeis, qualquer movimento brusco pode machucá-los. Por isso, é sempre recomendado que se tome cuidado ao segurá-los, mantendo um ambiente seguro e tranquilo para evitar que se assustem. Quando falamos sobre a saúde de um hamster, é essencial destacar a necessidade de uma dieta equilibrada. Muitos donos têm a ideia errada de que esses animais podem comer qualquer tipo de comida, o que não é verdade. Eles têm necessidades específicas, e uma dieta rica em fibras, proteínas e vitaminas é fundamental para que tenham uma vida longa e saudável. Embora adorem sementes e grãos, uma alimentação balanceada, que inclua frutas e legumes específicos, é vital para evitar problemas de saúde. Um fato interessante é que os hamsters são animais de vida curta, geralmente vivendo de 2 a 3 anos. Isso significa que, embora sua companhia seja breve, cada momento com eles é especial. Justamente por essa vida curta, eles crescem e amadurecem rapidamente, o que torna o tempo ao lado deles ainda mais importante. Um dos aspectos mais fascinantes do hamster é sua capacidade de adaptação ao ambiente. Embora sua expectativa de vida seja curta, eles parecem se ajustar rapidamente a novos lugares e se adaptar a mudanças. Isso se deve, em parte, ao fato de que são roedores resilientes e que evoluíram para sobreviver em diversos ambientes. No entanto, a adaptação ao cativeiro traz alguns desafios. Por exemplo, embora sejam animais que se movem bastante na natureza, a vida em uma gaiola pode limitar seus instintos naturais, o que demanda cuidados extras dos donos para manter os hamsters saudáveis e ativos. É aí que entram os brinquedos e acessórios para a gaiola. Uma roda de exercícios é praticamente obrigatória para quem tem um hamster, pois é nela que eles conseguem gastar boa parte de sua energia. Mas o que muitos não sabem é que a roda precisa ter um tamanho adequado para o hamster, pois, se for muito pequena, pode causar problemas na coluna e prejudicar a saúde do animal. Além disso, tubos, rampas e outros brinquedos também são essenciais, pois ajudam a simular o ambiente natural, onde ele cavaria túneis e exploraria o território. Essa simulação do habitat natural, mesmo dentro de uma gaiola, pode fazer uma diferença significativa no bem-estar de um hamster. Outro ponto que chama a atenção é o hábito dos hamsters de cavar e enterrar objetos. Isso faz parte do seu instinto natural de proteção e de criação de um espaço seguro. Na natureza, os hamsters constroem túneis e tocas para se proteger de predadores e das condições climáticas. Mesmo em uma gaiola, eles tentam reproduzir esse comportamento. É comum vê-los mexendo na cama de papel ou serragem, tentando criar um pequeno ninho ou esconderijo. Permitir que tenham materiais adequados para cavar e construir é essencial para que possam expressar esses instintos e se sentirem mais confortáveis no ambiente em que vivem. Um fator que merece atenção é a temperatura do ambiente. Os hamsters são sensíveis a mudanças bruscas de temperatura, e, em climas muito frios ou muito quentes, podem sofrer bastante. Em dias quentes, é importante garantir que a gaiola fique em um lugar fresco, longe da luz direta do sol, pois o calor excessivo pode causar desidratação e até insolação no animal. Já em temperaturas muito baixas, eles podem entrar em um estado de hibernação temporária, que pode ser perigoso se o ambiente não for adequado. Por isso, a temperatura ideal para os hamsters deve ser mantida entre 18 e 24 graus Celsius, para que eles estejam sempre confortáveis e saudáveis. Os hamsters têm também um ciclo reprodutivo rápido, o que, em seu habitat natural, é uma vantagem para a sobrevivência da espécie. Em cativeiro, porém, isso pode ser um desafio. Caso um casal de hamsters seja mantido junto, é muito provável que se reproduzam frequentemente. É por essa razão que, para quem não deseja lidar com a reprodução, é melhor manter hamsters em gaiolas separadas. As fêmeas podem ter várias ninhadas ao ano, com cada ninhada gerando uma média de 4 a 8 filhotes. Isso requer atenção especial, pois uma quantidade elevada de hamsters em uma mesma gaiola pode gerar conflitos e dificultar a criação em um ambiente doméstico. O comportamento dos hamsters em relação ao sono é também uma curiosidade interessante. Sendo animais noturnos, eles dormem boa parte do dia e, muitas vezes, estão mais ativos durante a noite. Para os donos, isso pode ser um detalhe importante, pois significa que a gaiola do hamster não deve ser colocada em um quarto onde as pessoas dormem, já que ele pode fazer bastante barulho à noite, ao correr na roda ou cavar.
Essa característica de sono não convencional pode ser surpreendente para quem nunca teve um hamster antes, mas faz parte de sua natureza. Outro ponto que muitas vezes passa despercebido é a forma como os hamsters se limpam. Eles são conhecidos por serem animais muito higiênicos e passam uma boa parte do tempo se limpando. Ao contrário do que se pode pensar, hamsters não necessitam de banho com água, pois isso pode causar estresse e problemas de saúde. Em vez disso, eles mantêm a própria higiene lambendo o corpo e esfregando as patas no rosto e no pelo. Em cativeiro, um pouco de areia específica para hamsters pode ser oferecida para que eles se revirem nela, o que ajuda na manutenção de sua pelagem. Esse banho seco é ideal e seguro, permitindo que o hamster continue sua rotina de higiene sem interferência externa. A alimentação do hamster também é um aspecto que requer atenção. Em seu habitat natural, eles se alimentam de uma grande variedade de sementes, grãos, frutas e vegetais. No ambiente doméstico, é essencial oferecer uma dieta equilibrada que atenda a essas necessidades. Além das misturas de sementes vendidas em lojas de animais, frutas como maçã e cenoura podem ser oferecidas, mas com moderação. É preciso evitar alimentos ricos em açúcar ou gordura, pois podem causar obesidade e problemas de saúde. Cada refeição deve ser cuidadosamente pensada para garantir que o hamster receba todos os nutrientes necessários para a sua saúde. Algo que poucas pessoas sabem é que os dentes dos hamsters crescem continuamente ao longo de sua vida. Isso significa que, para manter os dentes saudáveis e evitar que cresçam demais, é essencial que o hamster tenha materiais duros para roer, como pedaços de madeira específicos para roedores. Esse hábito de roer ajuda a desgastar os dentes, mantendo-os no tamanho adequado e prevenindo dores ou complicações. Esse comportamento é mais um exemplo de como os instintos do hamster ainda estão muito presentes mesmo quando vivem em ambientes domésticos. Além do cuidado com a saúde física, é importante estar atento ao bem-estar mental do hamster. Por serem animais ativos, eles podem se sentir entediados e frustrados se não tiverem atividades suficientes para fazer. Esse tédio pode levar a comportamentos destrutivos, como morder as grades da gaiola ou se tornar hiperativos. A introdução de novos brinquedos, diferentes tipos de comida e até mudanças na disposição dos itens dentro da gaiola pode ajudar a estimular a curiosidade e manter o hamster engajado. Os hamsters também têm uma excelente memória espacial. Em seu habitat natural, eles precisam memorizar o caminho para suas tocas e os locais onde armazenaram comida. Em um ambiente doméstico, eles aplicam essa mesma habilidade. Se você reorganizar a gaiola ou mudar os brinquedos de lugar, o hamster pode passar um tempo explorando e se readaptando. Isso mostra que, mesmo em cativeiro, eles mantêm suas habilidades instintivas, sempre buscando entender e se adaptar ao espaço ao redor. Algo fascinante é que os hamsters também conseguem identificar os donos pelo cheiro e pelo som da voz. Com o tempo, eles podem reconhecer o dono e até reagir à sua presença de maneira específica, como se aproximando ou subindo na mão. Essa é uma forma de conexão sutil, mas que demonstra a capacidade dos hamsters de desenvolver familiaridade com quem cuida deles. Outro comportamento intrigante dos hamsters é o de armazenar comida em suas bochechas. Essas bolsas nas bochechas podem se expandir bastante, permitindo que carreguem grandes quantidades de alimentos para seus esconderijos. Na natureza, essa habilidade é vital para a sobrevivência, pois os ajuda a coletar comida suficiente para momentos de escassez. Em cativeiro, eles mantêm esse comportamento instintivo, mesmo que tenham comida à disposição. É comum ver hamsters pegando sementes e outros alimentos e guardando em algum cantinho da gaiola, como se fosse uma reserva para emergências. Essa característica curiosa acaba divertindo os donos e mostrando como eles preservam seus hábitos naturais. Além disso, cada hamster possui uma personalidade única. Alguns podem ser mais tímidos e preferir se esconder, enquanto outros são extremamente curiosos e ativos. Essa variedade de temperamentos torna cada hamster especial e único. O processo de socialização é essencial para entender o comportamento de cada um. Passar tempo com o hamster, respeitar o tempo dele e se adaptar à sua personalidade pode ser recompensador. Para donos dedicados, esse processo de ganhar a confiança do hamster e vê-lo responder positivamente é uma das maiores satisfações.
Embora sejam animais pequenos, os hamsters também expressam sinais de emoções. Comportamentos como roer as grades da gaiola, correr excessivamente na roda ou se esconder podem indicar que o animal está estressado ou ansioso. Um ambiente calmo, sem barulhos intensos, e um espaço onde ele possa se esconder podem reduzir esses sinais de estresse. Conhecer e observar o comportamento do hamster é fundamental para identificar o que ele precisa. Eles podem ser sensíveis a mudanças e, muitas vezes, precisam de tempo para se adaptar a novas rotinas ou ambientes. A relação entre hamsters e humanos é bastante especial, mas exige paciência. Como são animais naturalmente independentes e mais solitários, nem todos vão querer interação constante com o dono. Ainda assim, com o tempo e o respeito aos seus limites, muitos hamsters aprendem a confiar e se sentem seguros ao interagir. Esse vínculo é construído gradualmente e exige consistência e gentileza, especialmente nos momentos de manejo. O ideal é sempre oferecer a mão para o hamster antes de pegá-lo e, se ele demonstrar desconforto, esperar para tentar novamente em outro momento. Esse respeito ao espaço e ao tempo do animal fortalece a confiança entre o hamster e o dono. Os hamsters, por serem animais pequenos e rápidos, também têm uma visão peculiar. Eles enxergam muito bem no escuro e possuem uma visão de campo ampla, o que os ajuda a perceber movimentos ao redor. Contudo, eles têm dificuldades para ver de perto e, por isso, se guiam bastante pelo olfato. Eles são extremamente sensíveis a cheiros e conseguem identificar as pessoas e o ambiente ao seu redor principalmente por esse sentido. Essa habilidade os ajuda a se orientar e também a reconhecer quando estão em segurança. Por isso, é recomendável que o dono sempre lave as mãos antes de interagir com o hamster, para evitar que cheiros estranhos deixem o animal desconfortável. Apesar de sua vida curta, que geralmente varia de 2 a 3 anos, os hamsters deixam uma marca significativa na vida dos donos. Essa experiência ensina sobre responsabilidade, paciência e até a lidar com o ciclo natural da vida. Muitas crianças têm o hamster como seu primeiro animal de estimação, e isso pode ser uma forma de aprender sobre o cuidado e a empatia por outro ser vivo. Para os adultos, o hamster é uma companhia que, embora silenciosa, traz alegria e um senso de tranquilidade. É uma experiência de cuidado que conecta o dono a um animal que, mesmo pequeno, possui uma personalidade marcante e singular. Por fim, cuidar de um hamster não envolve apenas alimentá-lo e mantê-lo em uma gaiola, envolve criar um ambiente em que ele possa expressar seus comportamentos naturais, onde possa cavar, roer, correr e explorar. Com atenção e dedicação, é possível oferecer uma vida rica e saudável para esses pequenos roedores. Entender o que eles precisam e respeitar sua natureza é a chave para uma relação positiva e para o bem-estar do hamster.